Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, é mais um desabafo com vocês. Vocês devem ter percebido que eu fiquei sumida por uns tempos, uns 10 dias mais ou menos, porque aconteceram muitas coisas e eu acho que eu devo ser sincera com vocês e compartilhar também, porque eu não quero que tenha essa impressão que é tudo perfeito na minha vida, que tudo acontece do jeito certo, que tudo dá certo e que é tudo perfeito, que a gente tem essa impressão às vezes quando a gente vê rede social, né? Porque querendo ou não, óbvio que a gente acaba expondo mais quando a gente tá feliz, quando a gente tá... quando as coisas dão certo, enfim. Também não dá pra ficar todo dia indo reclamar, enfim. Então a gente acaba passando mesmo um pouco mais as partes boas, mas não é tudo parte boa. Então eu queria compartilhar com vocês, porque eu tive... Foram 10 dias, foi, sei lá, uma semana muito intensa, que várias coisas aconteceram, eu fiquei bem desestabilizada. Foi uma semana que eu passei chorando, que eu acabei não gravando, que eu não aparecia nos stories. Então eu acho que isso é importante compartilhar com vocês, tá? Vou fazer mais ou menos na ordem cronológica dos fatos. Pra começar, né, se inscrevam no canal, dá like, vão lá me seguir no Instagram, que eu acho que vocês têm que me seguir lá, né, me ajudar e tal. E vamos lá. Vocês sabem, ou imaginam, que os hospitais estão todos um caos, né, que as coisas estão bem complicadas, não tem vaga, não tem leito, tá assim um caos. E toda hora que a gente tem um novo boom de casos relacionados à pandemia, às vezes tem que mudar fluxo de hospital, porque quando começou, a gente fez um fluxo, aí as coisas melhoraram um pouquinho, aí os casos aumentaram, enfim, então a gente tem que remanejar as coisas no hospital, principalmente para separar pacientes respiratórios, os pacientes que não são respiratórios. Acabou que os pacientes que são respiratórios, né, acabaram precisando de mais vagas, então assim, tem toda essa parte de reformular mesmo o sistema, né, como as coisas vão acontecer no atendimento. Depois que teve esse novo boom, vamos dizer assim, um dos hospitais que eu trabalho teve de novo que reformular fluxo. Normal, isso acontece. E o que aconteceu? Eu peguei o primeiro dia de que eles mudaram o fluxo. Então, por exemplo, eu atendia no térreo, comecei a atender no primeiro andar, até aí, tanto faz, nada muda pra mim, o lugar que eu vou atender. Só que o que aconteceu? Não tinham todos os médicos na escala e não tinha nenhum enfermeiro pra fazer a triagem. Gente, é praticamente impossível você fazer um primeiro atendimento sem um enfermeiro. Não que eu não possa, por exemplo, verificar sinais vitais. Óbvio que eu posso. Só que assim, a ficha era aberta pela atendente, que não é da saúde, e era colocada numa caixa de atendimento. Sim, 20, 30 fichas. Como que eu sei desses pacientes quem tem prioridade de atendimento? Como é que eu sei quem tá com alteração de sinal vital que você precisa atender primeiro? Porque a gente tem uma classificação, né, verde, amarelo, vermelho, pra saber em que ordem você atende. Não é simplesmente ordem de chegada, porque a gente depende da gravidade do paciente. Então, pra começar, eu não tinha isso. Eu tinha um monte de pacientes sentados esperando, tava sobrecarregado, então tava cheio de pacientes. Eu tinha só o meu consultório funcionando. A colega que tava comigo teve que descer, teve que resolver outras coisas. A outra colega que ia atender comigo, o sistema do consultório dela não tava funcionando. Então eu fiquei um período sozinha, com um monte de paciente irritado, porque obviamente tava demorando, e é totalmente compreensível, porque eu era uma só, e eu ainda não tinha uma triagem. E eu tinha que basicamente descobrir quem tava pior, olhando, perguntando, tentando fazer uma triagem. Então isso acabou dificultando muito. Eu já liguei pra chefe, pra diretoria do hospital, eu falei, gente, não dá pra trabalhar sem a enfermagem, precisa da enfermagem. Mas fui atendendo, né, fui me virando, fui fazendo as coisas do jeito que dava. Só que nesse meio tempo, a acompanhante de uma paciente começou a brigar com a minha colega, com a médica que tava lá tentando resolver também as coisas, né? Que tava tentando o lugar do atendimento, tava tentando ligar o computador que não funcionava, tava tentando pegar as fichas, enfim. Essa parte meio burocrática, vamos dizer assim. E falou que... E começou a filmar ela, falar que tava demorando e tal. Ela pediu pra não filmar, porque não pode filmar, né, o médico e tal. E a gente tentava explicar que realmente não era nossa culpa, que a gente tava em menos número, que eu cheguei nesse plantão sem saber que seria assim, sem saber que não teria enfermagem, sem saber que o fluxo estava totalmente bagunçado. E que a gente não tinha culpa, e nem eles, mas que a gente estava fazendo todo o possível para atender todo mundo, para tentar dar o melhor atendimento para todo mundo. Só que nesse meio tempo, os ânimos começaram a dar umas alteradas, a acompanhante da paciente começou a discutir com a minha colega por conta da filmagem, falou que ia chamar a polícia, chamou a polícia, isso acabou atrasando mais ainda o atendimento, porque a gente tem que falar com a polícia, descer e tal. E essa acompanhante estava muito irritada.
E eu fui numa boa conversar com ela. Fulana e tal, ela já tinha discutido com outra médica, ela não queria passar com outra médica, ela ia passar comigo. E tudo bem, eu fui numa boa. Ah, fulana, tudo bem e tal. Meu nome é Camila, eu vou fazer o atendimento da sua mãe. Fica calma, fica tranquila. Agora vai prosseguir tudo direitinho, não precisa ficar nervosa e tal, conversando numa boa. Ela já começou, você não chega perto de mim, você não encosta, você não... Começou já a barracar, eu falei, calma, eu tô aqui pra tentar te ajudar, vamos entrar lá, vamos sentar pra eu conseguir atender sua mãe. E a mãe dela não falava nada, tá quietinha, numa boa. Então isso já foi estressante. Ela começou a gritar comigo, começou a me ofender, eu não tinha feito nada. Eu tinha acabado de encontrá-la e eu tinha acabado de falar que eu ia fazer o atendimento dela pra ela ficar tranquila, porque eu vi que tinha acontecido uma situação de estresse. Foi basicamente ela começou a gritar comigo, começou a descontar em mim, falar que eu não sabia o que eu tava fazendo, que antes de eu nascer, ela já tava há muito tempo nessa vida, então ela sabia mais que eu, e que ela queria que fizesse uma tomografia, e era uma queixa que não tinha indicação de tomografia, era uma epigastralgia, tá? A paciente já tinha feito endoscopia, já tinha feito diversos exames, não tem muito... porque a gente entrar no quesito, na história exatamente da paciente, mas não tinha indicação de fazer tomografia. Eu expliquei, olha, não tem indicação e tal, é uma queixa extensa, é uma queixa de 5 meses, ela já faz acompanhamento ambulatorial, a gente vai medicar, a gente vai examinar, vai ver tudo certinho, mas não tem indicação da tomografia. Mesmo porque a tomografia é um exame que não é só por ser caro, é um exame que tem muita radiação. Então você não pode ficar expondo o paciente à radiação desse jeito à toa. Então realmente tem indicações que a gente precisa da tomografia, mas essa não era o caso, e eu tentei explicar numa boa. Falei que a gente ia fazer todo o protocolo de analgesia, tudo pra ela se sentir melhor e tal, ia ter todo o acompanhamento depois no ambulatório também, e realmente... Eu examinei a mãe dela, tudo, fiz, não tinha nenhum final de alarme, não tinha nenhum nada pra se preocupar. Realmente ela tava com dor e a gente tinha que melhorar a condição dela. Fiz medicação, tudo mais, inclusive a paciente mesmo relatou que tava bem, já tava ótima, que tinha melhorado. Mas eu acho que pela situação, pelo estresse que aconteceu, eu não sei, às vezes tem gente que fica nervoso, ou gente que quer arrumar confusão mesmo, não sei. E aí ela continuou, ela falou, se você não pedir tomografia, eu vou fazer você perder esse seu CRM que foi tão suado, e não sei o que eu falei, ó... Eu não vou ficar discutindo, né? Então eu falei, ó, a minha conduta é essa, não tem indicação de tomografia, eu tô muito tranquila quanto perder o CRM ou não, porque eu fiz a minha parte, eu fiz o que é certo, eu não tô deixando de oferecer alguma coisa que é necessário pro tratamento. Então, tudo bem, fica tranquila, se a senhora quiser, ela falou, eu vou reclamar, porque... esse hospital tá um caos, demorou. Eu falei, não, eu concordo, eu também acho, também tá um caos pra mim, também tá ruim pra eu trabalhar. Gente, já tinha ficado super nervosa antes disso, já tinha chorado no consultório sozinha, porque tava um caos, não tinha ninguém pra triar, e isso acaba prejudicando o atendimento. Então eu falei, não, você tem todo o direito de reclamar, só que realmente não é do meu controle, eu cheguei aqui sem saber que estaria assim. Nunca tinha acontecido isso no hospital, então assim, eu realmente não esperava. Então foi uma situação bem chata, fora que no decorrer do dia ficou muito complicado, eu sozinha, por um tempo que eu fiquei, eu fazer o primeiro atendimento dos pacientes, sem saber quem tava pior e quem tava menos pior, descartando emergências, tá? Que não ia pra esse setor, então assim, a gente teoricamente tinha uma janela maior de atendimento. E reavaliar os pacientes, porque eu não posso só atender ele, passar o medicamento ou solicitar exames, enfim, e largar ele lá. Eu tenho que ver como ele tá, eu tenho que ver os exames, eu tenho que ver o que tá acontecendo. Então foi realmente estressante, assim, o meu olho cheio de lágrimas, eu ia de um lado pro outro pra tentar resolver tudo de todo mundo, chorando no meio tempo que dava tempo. Basicamente foi isso. E foi muito ruim, mas eu conversei com o pessoal do hospital, eu falei, gente, não dá, a gente tem que ter recurso, né? Então foi muito estressante, e me dava uma agonia e uma sensação de impotência muito grande de eu ver que tinha paciente lá ruim esperando e que eu era uma só, e que eu não tinha como atender todo mundo ao mesmo tempo. Então eu tinha que correr pra pelo menos pedir pra agilizarem alguma coisa enquanto eu fazia outra. E paciente, você via que tinha paciente com dor, tinha paciente esperando, e aí é judiação. Então isso foi muito ruim. Eu cheguei em casa realmente esse dia chorando, fiquei chorando aqui por horas em casa, pensando que se for pra dar plantão assim, eu não ia querer ver essa situação e ver essas pessoas precisando e não conseguir ajudar. Bom, tem dias ruins, tá? Foi o pior que eu tenho pra falar pra vocês. Aí, o que vocês imaginam? Ok, passou, segui minha vida, fiz meus cursos, estudei e tal. Só que na mesma semana eu fiquei doente. Então na mesma semana eu peguei Covid. Juntou tudo. Provavelmente, eu não sei se eu me descuidei em algum momento no hospital, na correria, não dá pra saber de onde foi, não tem como a gente saber, né? Mas foi assim, eu só tava indo pro hospital, eu só tava indo fazer plantão. Em algum momento eu peguei.
aconteceu já com diversos médicos e tem acontecido com diversos profissionais de saúde e outras pessoas, então não tem como a gente saber exatamente onde foi e tudo bem. E eu tive uma febre muito alta, não é nem assim muito característico, né? A febre tão alta em infecção viral. Eu tive uma febre muito alta, eu fiquei 3 dias muito ruins, assim, com febre que não cessava com medicamento, com uma dor de cabeça insuportável, a pior dor de cabeça da minha vida, uma coisa assim que eu não esperava sentir. Graças a Deus eu não tive alteração de saturação, eu não tive um quadro mais grave. Então eu fiquei em casa, no isolamento, e fiquei controlando minha saturação, fiquei me auscultando sozinha pra ver se tinha alguma alteração pulmonar, fiquei controlando os sinais vitais que eu conseguia. Então assim, eu tive alteração de frequência cardíaca, né, basicamente eu tava com uma febre muito alta, então era de se esperar. Mas não tive outros sintomas mais graves. Não dá pra dizer que foi um Covid leve, porque assim, não tive só coriza, tem gente que fica super bem, eu tive uns 3 dias que eu fiquei assim, destruída, quebrada de cama, mas graças a Deus sem alterações maiores, então deu tudo certo. Fiz exame, me cuidei, tomei todas as medidas necessárias de isolamento, fiz acompanhamento laboratorial. E aí nesse período ainda, parece que assim, você entra numa fase que começou a dar errado, sabe? Tanto por isso que eu não tava nem assim, primeiro que eu não tava disposta pra gravar pra vocês, porque eu tava doente, segundo que depois do plantão que eu fiz eu já tinha ficado extremamente abalada emocionalmente. E aí, ok, aí eu tava indo fazer acompanhamento no hospital. Teve um dia que eu me senti um pouco mais cansada, eu falei, vou no hospital, né, no setor Covid fazer exame, vou ver como é que tá, ver se tem alguma coisa. Aí eu peguei meu carro, porque eu não queria ir de Uber, mesmo eu não estando ruim pra dirigir, eu não queria entrar no carro com outra pessoa, né? Então eu fui de carro, fui dirigindo. E no caminho pro hospital, fui com o GPS, tô parada no trânsito. Já não bastasse estar me sentindo mal, tá com Covid, tá com o emocional abalado. Foi quando tentaram me assaltar, que aí vocês perguntaram, então eu vou contar pra vocês também, porque fica de alerta pra todo mundo. Foi a 4ª vez, tá bom? Desde que começou a pandemia, que tentam me assaltar parada em semáforo ou parada no trânsito aqui em São Paulo. E vocês perguntam como isso acontece, e o que eu faço, enfim. Eu tava no carro, sentada, com o celular um pouco à vista, porque querendo ou não eu precisava do Waze pra chegar no hospital. Então ele tava assim, num lugar que eu conseguisse enxergar o caminho. E eu vi a pessoa vindo. E assim, todas das 4 vezes, uma vez só que eu não vi, que eu não tava, sei lá, prestando atenção nos lados. Só que não tem o que fazer, porque eu tô no carro. Tem carro do meu lado, tem carro do meu outro lado, carro na frente, carro atrás. Mesmo que eu mantenha uma distância do carro da frente, não tem como eu sair da situação. Eles vêm normalmente com alguma coisa de metal, talvez. Me falaram vela de carro, o policial me falou. Não sei se é esse o nome certo, mas aparentemente é um objeto que você desmonta de carro, que é forte, enfim. E estoura o vidro, tenta estourar o vidro. Eu falo tenta estourar o vidro porque meu carro é blindado, por isso eles não estouraram, senão teriam estourado 4 vezes nessa pandemia. Então, vem com esse objeto de metal, sei lá. Normalmente não dá nem pra ver o que é, gente, porque é rápido, né, que eles batem. E eles batem com tudo no vidro, com uma força absurda, que assim, se o carro não fosse blindado, realmente o vidro teria estourado. Porque eu vi, como eu não tava distraída, então eu vi ele vindo, eu vi ele batendo, eu vi o vidro. Porque ele rola um movimento, né? Essa é a parte da física, a gente não é comigo. Mas não estoura. O que acontece quando o vidro é blindado é que as camadas de vidro mais pra fora, né? As camadas de fora, elas trincam. Mas não chega, nunca estoura o vidro, basicamente. Isso tô falando sem ser tiro, né? Porque se você ficar parada atirando no mesmo lugar, acho que uma hora estoura. E eles batem por quê? Porque eles, ou no banco, no vidro do lado do motorista ou no do passageiro, pra pegar o celular. Eles não conseguiram. O carro é blindado, graças a Deus, e é uma coisa que é muito necessária em São Paulo. Antes a gente via algo, é luxo, não é, gente, é de verdade. Eu prefiro, eu queria trocar meu carro, mas se eu não for trocar pra um carro blindado, eu não vou trocar meu carro, porque tá realmente muito perigoso. E isso foi de dia, tá, em plena luz do dia, com gente passando ali, gente passando aqui, carro dos todos os lados, uma viatura de polícia, sei lá, a 1 quilômetro, assim, parada em blitz. Então assim, não tem mais aquilo que a gente dizia, toma cuidado, evita parar na faixa do canto, evita à noite, enfim, não, era de dia, tava claro e tava super movimentado. E ele bateu, ele viu que o vidro não ia estourar, e aí ele saiu correndo e foi isso. O que que acontece? Eu sei que eu tô dentro do carro blindado, eu sei que aquele vidro não vai estourar.
Mas dá susto, gente. Dá um super susto. E olha que eu tava vendo ele vindo. Você assusta, querendo ou não. É uma imagem muito feia, é algo muito selvagem de ver, sabe? É estranho, mas é um sentimento muito ruim que dá. Graças a Deus eu tava bem, não tinha acontecido nada comigo, mas o sentimento é muito ruim. Rola um trauma, dá um sentimento de impotência, dá susto, dá medo. E eu já tava mais sensível porque eu tava já doente, eu tava passando mal, eu tava indo no hospital. Então foi bem complicado. Aí eu chorei de raiva, de susto, de sei lá o quê. E seguindo pro hospital, né, porque eu precisava ir. E foi isso. As outras vezes, pra vocês saberem, né? As outras 3 vezes foi à noite, mas assim, não diga que foi à noite super tarde, tipo à noite 8 horas, a rua super tava movimentada também. Foi parada em semáforo. Uma das vezes eu não vi, que foi a única vez que eu tava com a minha mãe no carro, e tinha um espaço com mato do lado. Eles vêm provavelmente agachado e por trás, no ponto cego do carro, então assim, é difícil de ver, não é tão simples. Esse foi o único que eu não vi e foi o que bateu no vidro do passageiro, várias vezes. Esse ele continua insistindo. Só que na primeira vez que ele bateu, eu já fui tentando passar no meio dos carros, no furar o semáforo vermelho e vida que segue. E minha mãe, inclusive, nem percebeu o que estava acontecendo. Ela ouviu o barulho e nem entendeu o que estava acontecendo. Isso foi a primeira vez. A segunda vez e a terceira foi praticamente no mesmo lugar. Foi bem próximo. E eu tava parada no semáforo também. Eu era o primeiro carro do semáforo. E tinha um cruzamento na frente, então tinham carros passando. Eu estava dentro do carro, eu tava olhando o movimento, assim, de pessoas passar, olhando e tal. E vi 2 moleques caminhando e olhando muito pra dentro do meu carro pelo vidro da frente, que é onde acaba dando pra ver mais por conta do insufilme. Eles estavam olhando pra mim, eu tava olhando pra eles, eles estavam olhando pra mim, eu tava olhando pra eles. Então assim, não é que eu tava distraída, eles estavam olhando dentro do meu carro, no meu olho, eu estava olhando no olho deles, eu estava vendo o que tava acontecendo. Ele simplesmente foi passando. Quando ele chegou mais ou menos assim, na lateral do meu carro, ele correu, deu a volta e bateu no vidro do passageiro. Como esse eu vi o que ele tava fazendo, ele até conseguiu bater, tipo, ele não bateu com tudo, mas sabe, eu acelerei na hora, mas eu não podia também acelerar com tudo porque tinha um cruzamento, então eu fui buzinando, acelerando e passando no meio do cruzamento. E é isso, gente. Então assim, o que fica de alerta? Não tem mais isso da gente falar, evita sair à noite, evita parar nas faixas laterais, porque aí fica os vidros livres. Não, eu tava no corredor do meio e aconteceu também. O que a gente pode tentar fazer? Quem puder blindar o carro, é uma opção, que é realmente um custo muito alto. Prestar atenção, ficar ligada, porque assim, eles em geral assaltam mulher, acaba sendo mais indefesa, e pessoas que estão distraídas. Eu não estava, tá? Eu tava vendo, é isso que eu fiquei mais assim. Mas acontece, então se você estiver distraída já é um ponto a mais, né? Muito mais fácil dele estourar seu vidro e você não conseguir nem acelerar, nem perceber. E não deixar bolsa e celular visível, porque em geral esse tipo de assalto, né, que eles fazem é uma coisa meio rápida, então ele estoura o vidro, puxa e sai. Diferente de quando chegam com a mão armada, e enfim. Então o celular tem que estar à vista e fácil pra eles puxarem, então o ideal é você não deixar eles naquele suporte, sabe? É que eu sei que a gente usa pro Waze, não tem muito o que fazer, mas sei lá, colocar no meio da perna, não usar, decorar o caminho, não sei, a gente vai ter que começar a se virar. E a bolsa também nunca deixar no banco. E é isso, gente, assim, então foi muito intenso, porque fora eu estar doente, então eu tava me sentindo mal, doente, eu tava com o psicológico abalado do plantão, fiquei com o psicológico abalado do susto, porque eu fico revivendo aquela cena na minha cabeça, do menino no vidro, é horrível, não só a sensação de impotência, mas a sensação do negócio meio selvagem, um negócio muito estranho que foge, assim, do ser humano, sabe? Você não espera isso. Então é muito triste, é muito ruim, é muito feio de ver. E então foram assim, umas semanas muito intensas e por isso eu acabei não aparecendo aqui. Inclusive, um dos dias eu tinha publicidade pra gravar e eu tava chorando, meu olho todo inchado, todo assim. Eu falei, gente, não vou conseguir, vou ter que falar com a marca e falar, olha, realmente tá muito difícil, eu tô doente, tentaram me assaltar hoje, não vou conseguir postar, eu não vou conseguir porque eu não consigo gravar com essa cara e eu não quero também entregar, nem pros meus seguidores e nem pras marcas uma coisa mal feita, então a gente tem que ser muito sincero em relação a isso. Bom, foi só um desabafo, a gente tem que tomar cuidado, realmente as coisas estão muito difíceis hoje em dia. A pandemia agravou um pouquinho a violência, agravou também a parte das doenças mentais, a nossa saúde mental, então tá muito complicado. Eu deixo um adendo aqui pra vocês, quem precisar de ajuda, realmente procurar um profissional, não ficar sofrendo, não achar que é normal. Eu vejo muitos casos de ansiedade e depressão piorando nesse momento. Então a gente tem várias maneiras da gente procurar ajuda. Tem telefones que vocês conseguem ligar, tem agendamento com um profissional, tem a telemedicina nesse momento, quem
quem não puder sair, quem precisar mesmo assim de ajuda, porque realmente não tá fácil. Então o que a gente tem que fazer é desejar boas energias, desejar que as coisas melhorem e tentar levar as coisas da maneira mais leve possível. Então é isso, é só um desabafo. Demorei um pouco até pra gravar, isso já faz um tempinho, tá? É que eu não tava conseguindo falar nisso sem que isso me abalasse novamente, sem que eu revivesse totalmente a situação. Então eu demorei um pouquinho pra compartilhar com vocês, mas pra explicar porque eu fiquei sumida uns tempos daqui, tá bom? Agora tá tudo bem. Nada como um dia após o outro. A gente tem que no fim agradecer tudo que a gente tem, a saúde que a gente tem, e porque do jeito que as coisas estão, realmente assim, a gente tem que agradecer tudo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês percebam que não é tudo as mil maravilhas e que a gente realmente acaba expondo coisas que a gente tá feliz, quando a gente tá bem e tal, mas não quer dizer que não tenha toda a outra parte. E é importante lembrar que sempre atrás do computador tem uma pessoa, a pessoa tem sentimentos, a pessoa passa por situações ruins, então a gente tem que ter empatia, principalmente, sempre, né, mas principalmente nesse momento que não tá fácil pra ninguém, tá bom? Então um beijo, até o próximo vídeo.